Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. (73) Mil criaturas rastejantes. Um ano atrás. Shallan entrou sorrateiramente no quarto de Balat, segurando um bilhete curto entre os dedos. Balat girou, se levantando. Então relaxou. Shallan, você quase me matou de susto. O pequeno quarto, como muitos da casa senhorial, possuía janelas com folhas simples de bambu, que estavam fechadas e trancadas naquele dia, já que uma grande tormenta se aproximava. A última antes do pranto. Servos lá fora martelavam nas paredes enquanto fixavam robustas proteções de tempestade sobre as de bambu. Shallan estava usando um dos novos vestidos, do tipo caro que o pai comprou para ela, seguindo o estilo Vorin, reto e de cintura fina, com um bolso na manga. Um vestido adulto. Ela também usava o colar dado pelo pai, que ficava feliz com isso. Jushu estava sentado em uma cadeira ali perto, esfregando algum tipo de planta entre os dedos, com um ar distante. Ele havia perdido peso durante os 2 anos desde que seus credores o arrastaram para fora da casa, mas mesmo com aqueles olhos fundos e as cicatrizes nos pulsos, ele ainda não se parecia muito com seu gênio. Shallan olhou para os embrulhos que Balat estava preparando. Ainda bem que o nosso pai nunca o procura, Balat. Esses embrulhos têm um ar tão suspeito que poderiam ser interrogados pelo guarda-roupa. Jushu deu uma risada, esfregando um pulso com a outra mão. Não ajuda o fato de ele saltar toda vez que um criado espirra no corredor. Quietos, vocês dois, disse Balat, espiando a janela onde trabalhadores fixavam a proteção contra tempestades. Isso não é hora de brincadeiras. Danação. Se ele descobrir que planejo partir. Ele não vai descobrir, disse Shallan, desdobrando a carta. Ele está ocupado demais desfilando diante do grão-príncipe. Vocês não acham estranho que sejamos tão ricos? Comentou Jushu. Quantos outros depósitos valiosos de pedra há nas nossas terras? Balat voltou a embalar seus pertences. Contanto que isso deixe nosso pai feliz, não me importo. O problema era que isso não o deixará feliz. Sim, a família Davar agora era rica, as novas pedreiras forneciam uma renda fantástica. Contudo, quanto melhor eram as pedreiras, mais sombrio o pai se tornava. Andava pelos corredores resmungando, descontando nos criados. Shallan passou os olhos pela carta. Essa não é uma cara contente, observou Balat. Ainda não conseguiram encontrá-lo? Shallan balançou a cabeça. Ellaran havia desaparecido, realmente desaparecido. Não havia mais contato, nem cartas, até mesmo as pessoas com quem esteve em contato antes não tinham ideia de para onde ele foi. Balat sentou-se sobre um dos seus embrulhos. Então, o que fazemos? Você terá que decidir, disse Shallan. Eu preciso ir embora. Preciso. Ele correu a mão pelo cabelo. Eilith está pronta para ir comigo. Seus pais estão passando o mês fora, visitando a Letikar. É o momento perfeito. O que vai fazer, se não puder encontrar Ellaran? Irei até o grão-príncipe. O bastardo dele disse que ouviria qualquer um disposto a falar contra o nosso pai. Isso foi anos atrás, disse Jushu, se recostando. Nosso pai agora está em boas graças. Além disso, o grão-príncipe está quase morto, todo mundo sabe disso. É a nossa única chance, disse Balat e se levantou. Vou embora. Hoje, depois da tormenta. Mas o pai. Começou Shallan. Ele quer que eu vá inspecionar algumas das vilas no Vale Oriental. Vou dizer a ele que estou fazendo isso,
mas na verdade vou pegar Eilita e cavalgaremos até Vedenar, direto para o Grão-Príncipe. Quando o pai chegar lá, uma semana depois, terei dito o que preciso. Pode ser o bastante. E Malise? Perguntou Shallan. O plano ainda era que ele levasse a madrasta para um local seguro. Eu não sei, disse Balat. Ele não vai permitir que ela vá. Talvez, quando ele sair para visitar o Grão-Príncipe, você possa mandá-la para algum lugar seguro. Não sei. De qualquer modo, eu preciso ir. Esta noite. Shallan deu um passo à frente, pousando a mão no braço dele. Estou cansado de ter medo, disse Balat. Estou cansado de ser um covarde. Se Ellaran desapareceu, eu realmente sou o mais velho. Está na hora de agir de acordo. Não vou simplesmente fugir, passar o resto da vida me perguntando se os lacaios do nosso pai estão nos caçando. Assim tudo vai acabar. Decidido. A porta se abriu subitamente. Por mais que reclamasse que Balat estava agindo de modo suspeito, Shallan pulou tão alto quanto ele, soltando um gritinho de surpresa. Era só Viking. Raios, Viking! Reclamou Balat. Você poderia pelo menos bater ou... Eilita está aqui, disse Viking. O quê? Balat avançou, agarrando o irmão. Ela não devia ter vindo. Eu ia encontrá-la. Nosso pai mandou chamá-la, disse Viking. Ela chegou com a criada agora há pouco. Ele está falando com ela no salão de festa. Ah, não, disse Balat, empurrando Viking para o lado e disparando pela porta. Shallan o seguiu, mas parou na porta. Não faça nenhuma bobagem. Gritou atrás dele. Balat, o plano. Ele não pareceu ouvi-la. Isso pode ser ruim, comentou Viking. Ou pode ser maravilhoso, disse Jushu atrás deles, ainda recostado. Se nosso pai pressionar Balat demais, talvez ele pare de choramingar e faça alguma coisa. Shallan sentiu frio ao sair para o corredor. Esse frio seria pânico? Pânico avassalador, tão agudo e forte que eliminava todo o resto. Aquilo estava para acontecer. Ela sabia que estava para acontecer. Eles tentaram se esconder, tentaram fugir. Naturalmente, não havia funcionado. Também não havia funcionado com a mãe. Viking passou por ela, correndo. Ela caminhava devagar. Não porque estava calma, mas porque se sentia puxada para a frente. Um passo lento resistia à inevitabilidade. Subiu os degraus em vez de descer ao salão de festas. Precisava pegar algo. Só levou 1 minuto. Ela logo retornou, a bolsa que ganhou muito tempo atrás enfiada na algibeira da manga segura. Desceu os degraus e chegou à porta do salão de festas. Jushu e Viking esperavam do lado de fora, assistindo com um ar tenso. Eles abriram caminho para ela. Lá dentro, havia gritaria, naturalmente. Você não devia ter feito isso sem falar comigo, disse Balat. Ele estava diante da grã-mesa, e Eilita ao seu lado, segurando seu braço. O pai estava do outro lado da mesa, uma refeição pela metade diante de si. Falar com você é inútil, Balat. Você não escuta. Eu a amo. Você é uma criança. Uma criança tola sem consideração pela própria casa. Ruim, 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 pensou Shallan. A voz do pai estava suave, era seu jeito mais ameaçador. Você acha que eu não sei sobre seu plano de partir? Continuou o pai, inclinando-se para frente, as palmas sobre a mesa. Balat cambaleou para trás. Como? Shallan adentrou o cômodo. O que é aquilo no chão? Pensou, caminhando junto da parede até a porta para as cozinhas. Algo impedia a porta de se fechar. A chuva começou a atingir o telhado. A tempestade chegou. Os guardas estavam na guarita, os criados nos seus aposentos, aguardando a tempestade passar. A família estava sozinha. Com as janelas fechadas, a única luz no recinto era a fria iluminação das esferas. O pai não acendera a lareira. Ellaran está morto, disse ele.
Você sabia disso? Não pode encontrá-lo porque ele foi morto. Eu nem mesmo tive que ter esse trabalho. Ele encontrou a própria morte em um campo de batalha em Aletikar. Idiota! As palavras ameaçaram a calma fria de Shallan. Como você descobriu que eu estava indo? Questionou Balat. Ele deu um passo à frente, mas Eilita o segurou. Quem contou? Shallan se ajoelhou junto da obstrução no umbral da porta da cozinha. O trovão ressoava, fazendo o edifício vibrar. A obstrução era um corpo. Malise. Morta devido a vários golpes na cabeça. Sangue fresco. Cadáver ainda quente. Ele a matou recentemente. Raios. Ele havia descoberto o plano, então mandado chamar Eilita e esperado que ela chegasse, então matou sua esposa. Não havia sido um crime impulsivo. Ele a assassinou como punição. Então chegamos a isso, pensou Shallan, sentindo uma estranha e distanciada calma. A mentira tornou-se verdade. Era a culpa de Shallan. Ela se levantou e deu a volta no salão até chegar onde os criados haviam deixado uma jarra de vinho, com copos, para o pai. Malise, disse Balat. Ele não havia olhado para Shallan, só estava especulando. Ela cedeu e contou, não foi? Danação. Não devíamos ter confiado nela. Sim, confirmou Davar. Ela contou. Em dado ponto. A espada de Balat fez um som farfalhante ao ser puxada da bainha de couro. A espada do pai a seguiu. Finalmente, disse o pai. Você mostra vestígios de coragem. Balat, não, disse Eilita, se agarrando a ele. Eu não vou mais ter medo dele, Eilita. Não vou. Shallan serviu o vinho. Eles se enfrentaram, o pai saltando sobre a gramesa, atacando com um golpe de duas mãos. Eilita gritou e recuou apressadamente enquanto Balat brandia a espada. Shallan não sabia muito sobre esgrima. Havia assistido Balat e os outros treinando, mas os únicos combates reais que já viu foram duelos na feira. Aquilo era diferente. Era brutal. O pai golpeando repetidamente contra Balat, que bloqueava o melhor que podia com a própria espada. O clangor do metal contra metal, e acima de tudo, a tormenta. Cada golpe parecia fazer tremer a sala. Ou seria o trovão? Balat cambaleou diante do ataque, caindo sobre um joelho. O pai o desarmou com um golpe. Teria realmente acabado tão rápido? Só alguns segundos haviam se passado. Não foi nada parecido com os duelos. O pai assomou sobre o filho. Eu sempre desprezei você. O covarde. Ellaran era nobre. Ele teimava, mas tinha paixão. Você se arrasta por aí, choramingando e reclamando. Shallan foi até ele. Pai? Ela ofereceu o vinho a ele. Ele caiu. O senhor venceu. Sempre quis filhos homens. E tive 4. Todos imprestáveis. Um covarde, um bêbado e um fracote. Ele piscou. Só Ellaran. Só Ellaran. Pai? Disse Shallan. Aqui. Ele pegou o vinho, tomando de um só gole. Balat agarrou a espada. Ainda apoiado em um joelho, atacou com uma investida. Shallan gritou, e a espada fez um estranho tinido ao errar o pai por pouco, perfurou seu casaco e saiu por trás, atingindo algo metálico. O pai deixou cair o copo, que se despedaçou, vazio, no chão. Ele grunhiu, apalpando o flanco. Balat recuou a espada e olhou para cima, para o pai, horrorizado. A mão do pai voltou coberta de sangue, mas não muito. Isso é o melhor que pode fazer? 15 anos de treinamento de esgrima, e esse é o seu melhor ataque? Avance contra mim. Acerte-me. Ele estendeu sua espada para o lado, levantando a outra mão. Balat começou a chorar descontroladamente, a espada escorregando dos seus dedos. Bah! Imprestável.
Ele jogou sua espada sobre a grã-mesa, depois foi até a lareira, agarrou um atiçador de ferro e caminhou de volta. Imprestável. Ele atingiu a coxa de Balat com o atiçador. Pai! Gritou Shallan, tentando segurar o braço dele. O homem a empurrou para o lado ao atacar novamente, batendo o atiçador contra a perna do filho. Balat gritou. Shallan desabou no chão, batendo a cabeça contra o piso. Só pôde ouvir o que aconteceu em seguida. Gritos. O atiçador atingindo o alvo com um som semelhante a uma batida surda, enquanto a tempestade rugia acima dela. Por quê? Golpe. Você. Golpe. Não. Golpe. Faz. Golpe. Nada. Golpe. Certo? A visão de Shallan clareou. O pai respirava fundo. O sangue havia salpicado seu rosto. Balat gemia no chão. Eilith o abraçava, o rosto enterrado no seu cabelo. A perna de Balat era uma massa sangrenta. Viking e Jushu ainda estavam no umbral da porta, horrorizados. O pai lançou um olhar assassino a Eilith e levantou o atiçador para atacar. Mas então a arma escapou dos dedos dele e caiu no chão com um tinido. Ele olhou para a própria mão como se estivesse surpreso, então cambaleou. Agarrou a mesa para se equilibrar, mas caiu de joelhos, então desabou de lado. A chuva batia no teto. Soava como 1000 criaturas rastejantes procurando uma maneira de entrar no edifício. Shallan forçou-se a se levantar. Frio. Sim, reconhecia o frio dentro de si agora. Já o sentiu antes, no dia em que havia perdido a mãe. Cuide das feridas de Balat, disse ela, se aproximando da chorosa Eilith. Use a camisa dele. A mulher assentiu através de lágrimas e começou a trabalhar com dedos trêmulos. Shallan se ajoelhou ao lado do pai. Ele jazia imóvel, olhos abertos e mortos, voltados para o teto. O quê? O que aconteceu? Indagou Viking. Ela não havia notado ele e Jushu adentrando timidamente o salão, dando a volta na mesa e se unindo a ela. Viking pairava sobre o ombro de Shallan. Será que o ataque de Balat é o flanco? O pai estava sangrando ali, Shallan podia sentir através das roupas. Não era, contudo, grave o suficiente para ter causado aquilo. Ela balançou a cabeça. Você me deu uma coisa, anos atrás, disse ela. Uma bolsa. Eu a guardei. Você disse que ela se torna mais potente com o passar do tempo. Ah, pai das tempestades. Viking levou a mão à boca. A Letanigra? Você. No vinho dele, disse Shallan. Malise está morta na cozinha. Ele foi longe demais. Você o matou, disse Viking, fitando o cadáver do pai. Você o matou. Sim, disse Shallan, sentindo-se exausta. Ela cambaleou até Balat, então começou a ajudar Eilith com as ataduras. Balat estava consciente e grunhindo de dor. Shallan sinalizou com a cabeça para Eilith, que pegou um pouco de vinho para ele. Sem veneno, naturalmente. O pai estava morto. Ela o matou. O que é isso? Perguntou Jushu. Não faça isso. Disse Viking. Raios! Já está vasculhando os bolsos dele? Shallan olhou de relance e viu Jushu puxando algo prateado do bolso do pai. Estava envolto em uma pequena bolsa preta, ligeiramente úmida de sangue, com fragmentos do objeto aparecendo no ponto em que a espada de Balat havia acertado. Ah, pai das tempestades, disse Jushu, pegando o objeto. O dispositivo consistia em várias correntes de metal prateado conectando 3 grandes gemas, uma das quais estava rachada, seu brilho perdido. Isso é mesmo o que estou pensando? Um transmutador, disse Shallan. Me ajude a levantar, disse Balat quando Eilith voltou com um vinho. Por favor. Relutantemente, a garota o ajudou a se sentar. A perna dele. A perna dele não estava em bom estado. Precisariam chamar um cirurgião. Shallan se levantou, limpando as mãos ensanguentadas no vestido, e tomou o transmutador de Jushu.
O metal delicado estava quebrado onde a espada o acertou. Eu não compreendo, disse Jushu. Isso não é blasfêmia? Essas coisas não pertencem ao rei, para serem usadas apenas por fervorosos? Shallan esfregou o polegar pelo metal. Não conseguia pensar. Entorpecimento. Choque. Era isso. Choque. Eu matei meu pai. Viking de repente soltou um gritinho, dando um pulo para trás. A perna dele se mexeu. Shallan voltou-se rápido para o corpo. Os dedos do pai sofreram um espasmo. Esvaziadores! Exclamou Jushu. Ele olhou para o teto, na direção da tormenta. Eles estão aqui. Estão dentro dele. Eles... Shallan se ajoelhou junto ao corpo. Os olhos tremularam, depois focalizaram o rosto dela. Não foi o bastante, sussurrou ela. O veneno não foi forte o bastante. Ah, raios! Disse Viking, ajoelhando-se ao lado dela. Ele ainda está respirando. O veneno não o matou, só o paralisou. Seus olhos se arregalaram. E ele está acordando. Precisamos terminar o trabalho, então, disse Shallan. Ela olhou para os irmãos. Jushu e Viking cambalearam para longe, balançando a cabeça. Balat, atordoado, mal estava consciente. Ela se voltou para o pai, que a encarava, os olhos se movendo facilmente agora. Sua perna teve uma contração. Sinto muito, sussurrou ela, abrindo o fecho do colar. Obrigada pelo que fez por mim. Ela envolveu o pescoço dele com o colar. Então começou a torcê-lo. Usou o cabo de um dos garfos que havia caído da mesa enquanto seu pai tentava se equilibrar. Ela prendeu um lado do colar fechado ao redor do cabo e, ao torcê-lo, apertou bem firme a corrente ao redor da garganta do pai. Vem dormir aqui na fenda. No meio da escuridão. Sussurrou ela. Uma canção de ninar. Shallan entoou a canção entre lágrimas, a canção que ele cantava para ela quando criança, quando estava assustada. Sangue rubro manchava o rosto dele e cobria as mãos dela. Em um berço de pedra e medo, vem dormir, meu coração. Senti o olhar dele sobre ela, teve calafrios enquanto apertava bem o colar. Até caindo a tormenta, você ainda se esquenta, o vento vai te ninar. Shallan teve que assistir enquanto os olhos dele saltavam, seu rosto mudando de cor. O corpo dele tremia, esforçando-se, tentando se mover. Os olhos a fitavam, exigentes, traídos. Shallan quase imaginou que os uivos da tempestade eram parte de um pesadelo. Ela logo despertaria aterrorizada, e o pai cantaria para ela. Como havia feito quando ela era criança. Os cristais brilham tão belos. O pai parou de se mover. Não demora com a canção. Vem dormir. Meu coração. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso você muito nos ajuda.